Bom dia, meu irmão, paz do Senhor. Estamos juntos mais uma vez nesse devocional e chegamos agora no final do livro de Êxodo. É um livro maravilhoso que nos ensina tanto. Esse livro começa com um povo escravizado, humilhado, sofrendo, sem a glória de Deus, perdido, e nós vemos o final desse livro, um povo diante da glória de Deus, da graça de Deus, da manifestação do poder de Deus, da vida de Deus, da palavra de Deus. É um livro que mostra a grandeza da graça do nosso Senhor. O Deus que toma um povo perdido, sem esperança, que está morrendo na escravidão, sentenciado à própria destruição. Agora, esse mesmo povo que está sendo destruído pelos inimigos, está diante do Senhor agora, pleno em esperança, livre, desfrutando da graça soberana do nosso Deus. Esse livro de Êxodo revela essa graça maravilhosa do Senhor, esse amor de Deus, revela como a graça de Deus liberta o pecador, a fim de que ele possa experimentar a salvação. É um livro que revela a Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e como esse Cordeiro arrancou por meio do seu sangue o povo de Israel do Egito, assim também Deus arrancará todo pecador que ele escolheu para a vida eterna. Meu amado, que coisa maravilhosa é a graça de Deus, como Deus tira o seu povo das trevas para a maravilhosa luz. Esse livro mostra esse Deus tão gracioso, tão bondoso, tão fiel, tão justo, uma bondade que ultrapassa todo o pecado, e mesmo esse povo se rebelando contra Deus, esse povo traindo a Deus e abandonando a Deus, Deus estende misericórdia, Deus estende perdão, Deus estende a sua presença sobre esse povo. E agora esse Deus de amor quer habitar no meio deles, por meio do tabernáculo, quer estar junto a eles, quer estar com eles, quer habitar com eles, mostrando para mim e para você o início lá no livro de Gênesis, como Deus queria estar e estava com Adão e Eva todos os dias na viração do dia. Esse é o desejo de Deus, é estar conosco. Deus, muito mais do que nos abençoar, Ele quer estar conosco, e a atitude de Moisés é realmente surpreendente quando ele diz: Senhor, vem conosco, esteja conosco, habita conosco, que a tua presença vá conosco. Esse desejo, mais do que simplesmente ter as bênçãos de Deus, mas ter a presença de Deus, é realmente extraordinário na vida de Moisés, mas também na ação do próprio Deus para com o seu povo. E agora nós vamos ver que Deus conclui seus mandamentos, conclui a edificação do tabernáculo, dá todas as ordens, todos os detalhes de como deve ser feito o tabernáculo, os móveis, o tamanho, tudo está dentro das normas e da organização de Deus. E o texto vai dizer que Moisés, ele vai ser fiel em toda a obra de Deus, como diz o livro de Hebreus. Abra sua Bíblia, então, no livro de Êxodo, no capítulo 40, e nós vamos ver como Moisés, a partir do capítulo 39, Moisés, o texto vai dizer que Moisés fez segundo aquilo que Deus estava ordenando. Moisés fez exatamente aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Olha o versículo, capítulo 40, versículo 16 do capítulo 40. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim
o fez. A obediência a Deus da parte de Moisés é algo admirável. Esse livro termina com a glória de Deus se manifestando sobre o povo de Israel, de uma maneira surpreendente. O texto termina no capítulo 40, versículo 34, dizendo: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. É aí que vamos encontrar a glória de Deus, na obediência, na fidelidade. Moisés poderia ter dito assim: não, eu acho que o altar de bronze poderia ser maior ou poderia ser menor, ou a altura dele ficaria melhor se fosse assim, ou o tabernáculo ficaria melhor se ele tivesse a cortina tal, ou tivesse a dimensão, ou a mesa fosse, ou o altar de ouro fosse. Enfim, Moisés poderia ter reorganizado todas as coisas que Deus havia dito a ele. Mas o que Deus quer de mim, de você, meu irmão, é a obediência. E fez Moisés tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Deus, ele é infinitamente mais sábio do que eu e que você. Como diz o profeta, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Porque os meus pensamentos são maiores, são mais elevados do que os seus pensamentos. O que Deus quer são homens e mulheres obedientes. Não são pessoas que estão retrucando com Deus, mas são pessoas que vão obedecer a Deus. Nós vemos muitas pessoas querendo experiências fantásticas e extraordinárias com Deus. Muitas pessoas querem ver o fogo do céu, a glória de Deus, a fumaça. Muitas pessoas querem até ser arrebatadas por Deus e irem aos céus. Pessoas que querem ter a experiência da plenitude do Espírito Santo. Todas essas coisas. E meu irmão, tudo isso se encontra na obediência a Deus. Não pense que você vai encontrar a glória de Deus na desobediência, porque você não vai. Não pense que você vai encontrar a plenitude do Espírito Santo na desobediência, porque você não vai. A plenitude do Espírito Santo está na obediência. A glória de Deus está na fidelidade. A presença gloriosa de Deus se manifesta enquanto somos fiéis ao Senhor em tudo. Não espere ver a glória de Deus na infidelidade. É na fidelidade que a presença gloriosa de Deus se manifesta, meu irmão. Se você quer ver a glória de Deus em uma área da sua vida, traga essa área da sua vida para a fidelidade, para a obediência ao Senhor. Traga não apenas uma área da sua vida, traga toda a sua vida para a fidelidade, para a obediência ao Senhor. Nós não precisamos ficar inventando ou tentando arranjar meios e saídas para a nossa vida. Nós não temos que inventar caminhos para que possamos ser bem-sucedidos. Deixe o Senhor guiar a sua vida. Seja obediente, seja humilde, seja fiel. Incline seu coração a obedecer o Senhor. É isso que esse texto vai dizer. Versículo 36, quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia que ela se levantava. Veja o que Deus quer guiar seu povo, o que Deus quer guiar sua vida, por meio da obediência à palavra dele. Enquanto você obedece ao Senhor, a glória de Deus está sobre você. Enquanto você é fiel ao Senhor, a glória de Deus está sobre você. É interessante quando nós olhamos o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel vai mostrar como a glória do Senhor sai do templo, como a glória do Senhor se distancia da cidade de Jerusalém, porque o povo
povo desobedeceu ao Senhor. Quando nós desobedecemos ao Senhor, não há glória de Deus sobre a nossa vida. Quando somos infiéis ao Senhor, não há glória de Deus, não há milagre. Não há ação de Deus, não há poder de Deus, não há vida de Deus. Na infidelidade, na desobediência, meu irmão. Nós precisamos buscar o Senhor e sermos fiéis a Ele. O povo de Israel perdeu a glória de Deus pela sua infidelidade a Deus. Infidelidade a Deus na oração, na palavra, na comunhão, no culto, na piedade, na devoção, na entrega a Deus. Em todas as coisas, eles perderam a glória de Deus. Veja o livro de Malaquias, quando o texto sagrado de Malaquias mostra que o povo de Israel está ali em tantas dificuldades financeiras. E também outro profeta, se não me engano, se não me falha a memória, o profeta Ageu, quando eles voltam do cativeiro, eles são infiéis ao Senhor financeiramente. E o texto sagrado diz que eles colocam o dinheiro, o salário deles em sacos furados, porque eles deixaram de obedecer e de serem fiéis ao Senhor. E eles comiam e não se fartavam, cobriam e ficavam com frio ainda. Por quê? Porque estavam sendo infiéis ao Senhor. Nós queremos ver milagres de Deus no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos filhos. Nós queremos ver milagres de Deus, a glória de Deus, ter experiências extraordinárias com Deus, mas sendo infiéis e desobedientes, esqueça, meu irmão. Na desobediência não existe glória, na infidelidade não existe a manifestação do poder e da glória de Deus sobre a sua vida. Deus vai guiar você enquanto você for obediente a Ele. Você precisa obedecer, é dentro dessa arca que está a palavra de Deus, essa nuvem de Deus vai se movendo e a arca de Deus vai na frente, junto com esta nuvem, guiando o povo de Israel. É diante dessa obediência que você tem a Deus. É diante desse compromisso com a palavra de Deus, de você ceder, de você deixar ser guiado, de você inclinar o seu coração em obediência à palavra de Deus. É que você vai encontrar a glória de Deus, é que você vai encontrar a mão de Deus guiando você, orientando você, abençoando você, provendo a você, meu amado irmão. É no meio do deserto que precisamos de ser guiados por Deus, podemos nos perder tão facilmente no deserto, podemos nos desencaminhar tão facilmente, morrer de sede, de fome no deserto. Precisamos ser guiados por Deus nesta vida. Há tantas tentações, perigos, angústias, sofrimentos, desafios. E Deus quer nos guiar ao oásis. Deus quer fazer desta nuvem, como o texto diz no versículo 38, de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel. Em todas as suas jornadas havia luz sobre eles, havia sombra sobre eles, há refresco durante o dia, refrigério durante o dia, naquele sol escaldante do deserto, mas havia nuvem e calor à noite, no meio das trevas e do frio. Mas é necessário haver obediência. Simplesmente obedeça. A palavra de Deus diz: obedeça, siga, incline seu coração, tire toda a rebelião do seu coração, toda a revolta do seu coração, que quer tanger e criar caminhos. Simplesmente obedeça a voz de Deus, a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus guiar você, que Deus guie sua vida por meio da sua palavra. Incline seu coração às Escrituras, obedeça a palavra de Deus, seja fiel a Deus em tudo o que Ele te disser, obedeça em tudo aquilo que você já sabe que Deus quer que você faça. Seja obediente ao Senhor, esse é o chamado. Deus te tira das trevas, Deus te liberta da fornalha de fogo, Deus te traz à presença dEle, mas permanecer nessa presença
é necessário a obediência ao Senhor. Deus, Ele vai guiar, Ele é o Senhor, Ele é o pastor, Ele é o soberano que guia as nossas vidas. Ele não é apenas o que nos tira da fornalha, do deserto, da escravidão, mas Ele é o que guia as nossas vidas, porque se Ele não guiar as nossas vidas, vamos voltar para o Egito, para o pecado, para as trevas. Ele precisa guiar a minha vida e a sua vida. Que você seja obediente ao Senhor, e conforme você for obediente ao Senhor, a glória do Senhor estará sobre você. Experiências maravilhosas virão sobre a sua vida, crescimento espiritual, fortalecimento na oração. E Deus estará provendo, abençoando sobre a sua vida. Por quê? Porque você está sendo fiel a Deus, obediente ao Senhor em todas as áreas da sua vida. Lembre-se, meu amado irmão, a glória de Deus está na obediência. É na fidelidade ao Senhor que Ele vai manifestar a sua glória, seu poder. É que Ele vai trazer sustento, alívio, provisão, proteção sobre a sua vida. Que você, ao caminhar no deserto, possa ver a graça gloriosa de Deus por meio da obediência e da fidelidade ao Senhor. Que esse livro possa ser de grande valor e bênção sobre a sua vida. Que Deus te ensine, meu irmão, a caminhar em fidelidade a Ele, submetendo-se ao Senhor da glória, ao seu comando, à sua palavra. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.